A paz do Senhor. Eu sou o professor Jonatas. Vamos continuar os nossos estudos sobre o sermão escatológico proferido pelo Senhor Jesus. Esse sermão está registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. Esse sermão escatológico, ele apresenta um plano para a nação, para o povo de Israel. E o contexto deste sermão inicia no capítulo anterior, no capítulo 23. Porque nesse capítulo, o Senhor Jesus está dentro do templo em Jerusalém, a capital de Israel. O templo era o centro do culto, era o centro teológico e religioso da nação de Israel. O templo representava a presença de Deus ali. E é interessante que o Senhor Jesus foi rejeitado pelo seu povo. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus. Tanto que ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Após esta rejeição, o Senhor Jesus vai fazer uma declaração que vai deixar os seus ouvintes perplexos. E eu queria ler com você 2 versículos desse capítulo 23, os versículos 38 e 39, e tecer alguns comentários. Veja o que diz o texto. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa declaração, ela é um divisor de águas na nação de Israel. Por quê? O primeiro templo foi construído por Salomão. Salomão, filho do rei Davi, construiu o templo em que a glória do Senhor desceu. Inclusive, a presença de Deus foi tão forte ali naquele momento que os sacerdotes não conseguiam ministrar o culto devido à presença gloriosa do Senhor ali no primeiro templo. Aquele templo foi destruído por Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Depois, um outro templo foi construído, agora na liderança de Zorobabel, depois do cativeiro da Babilônia. Nos dias de Jesus, o templo estava acabando de ser reformado pela liderança de Herodes. E é curioso que o templo era uma das obras mais estupendas da antiguidade. As pedras do templo, as pedras que foram colocadas nas paredes, ouro, diamante, o material que foi utilizado para construir aquele templo foi um material de primeira qualidade. O templo parecia um shopping center, era muito grande, várias portas, várias entradas, alguns compartimentos, tinha o pátio dos gentios, por exemplo, que pessoas que não eram israelitas poderiam também chegar até o templo para cultuar ao Senhor, porque esse era o objetivo de Deus, que todas as nações o adorassem e o servissem. A partir das 6 da manhã, as atividades começavam no templo. Os levitas, que eram verdadeiros, como podemos dizer, açougueiros, porque os levitas tinham como função matar bicho quase o dia inteiro, para oferecer nos sacrifícios ali dentro do templo. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes. E os sacerdotes, eles passavam o dia inteiro oferecendo sacrifícios, realizando cultos, resolvendo questões sociais, civis da nação de Israel. Ali no templo estavam os escribas, os fariseus. Enfim, havia uma movimentação, uma dinâmica muito grande ali no templo em Jerusalém. E o Senhor Jesus, quando entra em Jerusalém, o evangelista Lucas diz que quando ele estava se aproximando, ele chorou. Por quê? Jesus declarou que Israel iria rejeitar o dia da sua visitação, porque o rei dos judeus chegou.
A glória da segunda casa chegou. Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. É interessante que aqui no capítulo 23, versículo 37 de Mateus, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas e apedrejam os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E por causa dessa rejeição, o Senhor Jesus disse que a casa deles, ou seja, o templo, ficaria deserto. Essa fala do Senhor Jesus deixou os seus discípulos, que eram todos judeus, perplexos, pensativos. A casa do Senhor, que o próprio Deus mandou Zorobabel reconstruir, que estava reformada, estava bela, iria ficar deserta. Tem um episódio no Evangelho de João que Jesus diz: eu derrubo esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Algumas pessoas até fizeram chacota dele, dizendo: rapaz, esse templo demorou tantos anos para ser construído, como é que em 3 dias você vai reconstruir? O evangelista João faz lá uma pequena observação. Eles nem imaginavam que Jesus estava falando do seu próprio corpo. Quando Jesus declara que a casa ficaria deserta, é porque o templo já cumpriu a sua função. O templo era provisório. O templo apontava para o verdadeiro tabernáculo. E qual é o verdadeiro tabernáculo? Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo ali é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus encarnou. A palavra encarnar ali significa montar um tabernáculo. Jesus literalmente tabernaculou entre nós. O templo de Jerusalém já cumpriu a sua função. Jesus é o nosso verdadeiro templo. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Jesus é a glória da segunda casa. É por isso que João diz, João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a glória de Deus que habitou entre nós. Então essa declaração aqui, a vossa casa ficará deserta, foi uma declaração para Israel, para os judeus. Não esqueça que o contexto dos evangelhos é judaico. A igreja só vai iniciar suas atividades em Atos dos Apóstolos, a partir do dia de Pentecostes. E Jesus diz mais no versículo 39, pois desde agora não me verão mais. Essa fala, ela comove. Imagina o Senhor Jesus falar para o seu povo, para a nação de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não me verão mais. Até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E quando isso vai acontecer? Quando, na sua vinda gloriosa, na sua parousia, na sua presença física novamente na terra, Israel reconhecer o Cristo, quando ele aparecer e todo olho o verá. Aí vai se cumprir Zacarias, capítulos 12, 13 e 14, que os seus vão olhar para aquele que o traspassaram e vão lamentar, e vão se arrepender. Israel vai se converter de forma nacional. Então, irmãos, esses 2 versículos que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, é uma declaração do Senhor Jesus dentro do templo.
Nas próximas aulas, nós vamos começar a ler os versículos do capítulo 24, versículo por versículo, e vamos fazer alguns comentários, ou seja, alguns efeitos desta fala do Senhor Jesus, que deixou os seus discípulos pensativos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço.